Lembramos sempre que você deve participar aqui no Pingos nos Is, 93931170620. Muito bem, agora voltamos para toda a rede. Recebemos em nossos estúdios aqui nos Pingos nos Is o infectologista Ricardo Zimmermann, que vai falar sobre o tratamento precoce da Covid-19. Boa noite, doutor. Em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor explicasse justamente esses medicamentos que estão sendo utilizados agora. Muito boa noite ao senhor. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Realmente, a gente tem hoje várias opções e o que chama a atenção é que elas atingiram um grau de recomendação inesperadamente alto. Então, estavam nos cobrando a falta de ensaios clínicos randomizados, até colegas infectologistas que não tinham nenhum problema em tratar endocardite ou meningite sem nenhum tipo de estudo desse peso. E agora a gente tem um corpo de evidências que nos permite ter tranquilidade em relação à eficácia. O racional teórico é a gente baixar a carga viral, principalmente nos 5 primeiros dias, para deixar pouco para o sistema imunológico depois. Porque se a gente deixa mais para o sistema imunológico, tem uma reação tromboinflamatória muito intensa e é isso que pode levar a complicações. Então, não gostou da hidroxicloroquina porque determinado político segurou na mão? Tem ivermectina, nitazoxanida, promexina, várias opções que a gente pode usar em combinação. Ana Paula? Doutor, obrigado pela presença. Eu comentei anteriormente sobre esse gráfico que me intrigou muito na Califórnia das internações hospitalares, que elas subiram, mas as internações nas UTIs elas caíram, o que significa que as pessoas estão procurando o hospital, estão se tratando precocemente e voltando para casa. Algumas pessoas, no entanto, ainda pensam, não, eu não vou procurar ajuda agora, eu vou esperar um pouco mais para exatamente não ter o que na pandemia foi sempre a grande preocupação de sobrecarregar o sistema hospitalar. Quando e durante quais sintomas a pessoa precisa já procurar alguma ajuda médica? Olha, Ana Paula, talvez essa seja a questão mais importante, porque a gente teve por muito tempo no Brasil uma recomendação do ministro catastrófica em relação a ficar em casa até ter falta de ar. A gente tem que entender que na Covid-19 a falta de ar é um evento terminal. Depois é mais difícil de redirecionar o desfecho. Então é óbvio que, se a gente raciocinar do ponto de vista bayesiano, digamos assim, imagina a situação. Eu vou dizer para tu adivinhar um time de futebol. Eu vou te dizer que ele é de São Paulo. Aí tu começa a pensar Corinthians, Palmeiras. E aí eu vou te dizer, é branco, preto e vermelho. Bom, até pode ser Botafogo de Ribeirão Preto, mas a princípio é São Paulo Futebol Clube. Então, se o paciente está, durante a pandemia, com uma prevalência pré-teste enorme para SARS-CoV-2, e ele está com sintomas inespecíficos, até pode ser influenza, vírus essencial respiratório, parainfluenza, metaneumovírus, mas a princípio é São Paulo Futebol Clube. Então, o paciente não pode esperar ter sintomas avançados ou específicos da Covid-19. Falta de capacidade de respirar, falta de ar é muito avançado. A alteração no olfato, a alteração no gosto é específico, mas também é um pouquinho avançado demais. Então, na dúvida, procura logo. Augusto Nunes. Doutor, tem crescido significativamente o número de pessoas que procuram o tratamento precoce já, direto ou não? Tem crescido, Augusto, mas a gente ainda recebe os pacientes que vieram de uma peregrinação. Ou seja, quem tem dinheiro vai no hospital privado, não recebe o tratamento, porque houve uma coerção muito grande por parte das sociedades e o colega acabou ficando intimidado de prescrever. Imagina que transformaram o Didier Raul, um sujeito com 2.300 PubMed, com todas as honrarias internacionais, que tem um gênero de bactéria com o nome dele, Rautella plantícula, Rautella ornitolítica, transformaram ele num charlatão. Então, nessa pandemia de muito pouca refutação e muita destruição de reputações, o médico do posto, se o Didier Raul é um charlatão, como é que ele vai se sentir para prescrever alguém? O médico do hospital, como é que ele vai se sentir para prescrever alguém? Então, os pacientes, eles vêm de uma peregrinação até nós. Se ele tem dinheiro, ele chega. Mas se ele não tem, ele não chega. Porque a única opção que ele tinha era o posto. E aí eu pergunto para o Conselho Federal de Medicina, se a obrigação da autarquia é garantir a autonomia do médico, existe real autonomia se eu posso prescrever, mas o meu paciente efetivamente não tem perspectiva de receber a medicação, porque o gestor é de outro partido e não foi atrás da medicação
que tem no governo federal para distribuição gratuita? Muito bem, infectologista Ricardo Zimmermann está conosco, Fiuza. Dr. Zimmermann, quais são, ao seu juízo, os estudos, autores e instituições mais representativos, mais respeitáveis no sentido de reconhecer a eficácia do tratamento precoce? Bem, Fiuza, eu te diria assim, hoje em dia está acontecendo uma revolução editorial. Por que isso? Até pouco tempo atrás, a gente olhava o que estava publicado nas grandes revistas. Mas agora a gente tem revisões sistemáticas e meta-análises mostrando que existe um viés de publicação, um publication bias. Ou seja, pela primeira vez na história, se você é um pesquisador, é mais fácil de você publicar nas grandes revistas um estudo negativo, que não encontrou benefício, do que um estudo positivo, que encontrou. Então é muito fácil dizer que não tem evidências em grandes revistas, se as grandes revistas se negam a aceitar os artigos positivos. Então o que eu digo, Fiuza, por incrível que pareça, os pré-prints colocados em repositórios, hoje em dia são inclusive condições para que se possa publicar. Tem revista que só aceita o paper se ele foi colocado antes nesses repositórios. Então são grandes fontes, que são até de algumas editoras, alguns deles, da BMC, de Yale, de outros, da BMJ. Então, essas são fontes importantes para se manter atualizado. Agora você, José Maria Trindade. Alô, Zé Maria Trindade. É para mim? Exatamente, Zé. Sim, perfeito. Desculpa, porque falhou aqui. Eu queria saber, doutor, eu ouvi o doutor Zé Balos falando exatamente da característica própria desse vírus e que ele teria sido desenhado. Não é uma teoria da conspiração de que a China criou em laboratório, jogou no mundo, não é isso que ele próprio explica, mas esse vírus tem características especiais e próprias mesmo. Minha pergunta é o porquê de ter provocado tanto debate, tanta divisão entre infectologistas, entre médicos, dividiu a ciência. Qual é o motivo desse vírus dividir tanto assim a ciência? Muito bem, obrigado pela pergunta. Em relação ao vírus, do ponto de vista virológico, ele tem algumas características que são extremamente interessantes mesmo. Ele é otimizado para infecção. Então, a chave dele, que se liga na fechadura, se liga nessa fechadura com 10 vezes mais afinidade do que a chave do SARS-CoV-1 de 2003. E uma vez que essa chave gira a fechadura, ele tem que quebrar a chave para entrar na célula. E ele tem um sítio de fragilidade que permite que essa quebra seja muito mais fácil do que era no SARS-CoV-1. O que causa tensão do ponto de vista virológico é que esse sítio de fragilidade, que a gente chama de sítio polibásico de clivagem, é extremamente infrequente em vírus, a não ser quando existem passagens seriadas ou em situações de superpopulações. Por exemplo, ele pode surgir no influenza, na gripe, desde que as aves estejam muito próximas e a replicação viral seja muito intensa. Então, a origem natural desse vírus passaria por uma situação bem, digamos assim, de azar mesmo, de ter algum animal com uma fechadura parecida com a do ser humano, que permitisse essa infecção, em situações de overcrowding, de superpopulação, para possibilitar múltiplas replicações e recombinações entre diferentes vírus, possibilitando o pulo para a espécie humana. São mais de 500 coronavírus em morcegos, que são os reservatórios naturais dos coronavírus, assim como as aves migratórias são os reservatórios naturais da influenza da gripe. Então é bem curioso. Não tem nada de terapia conspiratória, é só um fato extremamente relevante. Aliás, é por isso que esse vírus aqui já infectou mais de 65 milhões de pessoas, enquanto que o primo dele, o SARS-CoV-1, infectou só 8 mil, e eles são 80% parecidos. Eles têm 20% de diferenças cruciais. Fiuza, mais uma questão? Assim, quer dizer, sobre essas hipóteses, né, de como saiu esse vírus da China para o mundo, e dada esse quadro explicado perfeitamente agora pelo Dr. Zimmermann, qual é a sua hipótese, doutor, sobre a origem, então,
deste vírus que causou a presente pandemia? Um experimento científico, um vazamento, um estudo legítimo que não teve as devidas salvaguardas? Como é que o senhor vê essas hipóteses sobre a origem dele? Bem, não seria a primeira vez, Fiuza, que acontece um acidente com a passagem de um vírus para a espécie humana. A gente teve a gripe russa de 1977, de H1N1, que tem uma origem muito debatida. Se teria sido um experimento mal feito ou um escape de laboratório, aí existem várias teorias. Mas eu não gosto muito de questões conspiratórias, é possível, a gente não sabe ainda, mas o fato é que provavelmente ele tenha sido uma recombinação de vários coronavírus diferentes. Tanto que a primeira hipótese é que ele teria vindo de um coronavírus de morcego, o RATG13, porque ele era 96% semelhante, mas depois se viu que essa semelhança eram em regiões que são comumente semelhantes mesmo, e que as diferenças nas regiões que podem ser mais diferentes são maiores que as diferenças entre o homem e o chimpanzé. Então, na verdade, parece que esse vírus não teria vindo desse outro vírus de morcego e a origem continua um mistério.